Se tem alguém que sabe exatamente o que nós precisamos, esse alguém é Jesus. Eu me chamo Nájila Martins. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu queria hoje ler com você um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, que relata o momento em que Jesus chega em Cafarnaum. E ali ele entra numa casa e ele começa a ensinar. E não só dentro daquela casa, mas ao redor daquela casa, começa a se encher de pessoas para ouvir Jesus, a ponto de alguém já não conseguir mais se aproximar dele. E um grupo de amigos carregando um paralítico para que Jesus o curasse, vendo que não era possível se aproximar dele, tem a ideia de subir pelo teto daquela casa. E ali eles abrem uma brecha naquele telhado, amarra a maca do paralítico e desce com o paralítico. E quando Jesus se depara com aquele paralítico, a primeira coisa que ele faz não é curar o paralítico daquela paralisia, mas sim perdoar o seu pecado. E isso me ensina que muitas vezes nós achamos que sabemos o que precisamos, mas Jesus sabe o que a gente precisa. Aqueles amigos, e acredito que aquele paralítico, achava que o que ele mais precisava era a cura da sua paralisia. Mas Jesus sabia que o que ele precisava realmente era ser perdoado dos seus pecados. E muitas vezes nós vamos até Jesus desejando que ele faça um milagre na nossa vida, que ele cure algumas paralisias, algumas coisas que estão paralisadas há anos, como a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, uma esterilidade, mas Jesus, ele sabe realmente o que precisamos. Eu me lembro que muito tempo da minha vida eu desejei que Deus me desse uma família, que eu viesse a me casar com um homem de Deus, e por muitas vezes eu orei e chorei por isso, e até desejei fazer da minha maneira, por achar que Deus não se importava com essa área da minha vida. E muitas vezes eu sentia Deus dizendo que tinha áreas que precisavam ser curadas, tinha pecados que precisavam ser confessados, pecados que precisavam ser perdoados, e que estar em um relacionamento com tudo aquilo que eu carregava não faria bem para mim. E hoje eu entendo que Jesus, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Talvez você esteja como esse paralítico, indo até Jesus, desejando que ele cure algumas coisas que estão paralisadas na sua vida. Mas talvez seja o momento dele chegar para você e dizer: filha, seus pecados estão perdoados. Mas isso não significa que ele não vai curar a paralisia, ele vai sim. Mas a prioridade dele é perdoar os seus pecados. E logo em seguida, depois de perdoar os pecados desse paralítico, ele cura ele da paralisia. E creia que Jesus não ignora as suas paralisias. Creia que Jesus olha para as áreas da sua vida que há anos parecem não mudar, parece não haver solução, e ele tem sim o desejo de curá-las, mas antes ele deseja perdoar o seu pecado. E eu quero deixar aqui só o texto para sua reflexão, em Marcos, Evangelho de Marcos, só um minuto, Evangelho de Marcos, capítulo 2, que diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem ao lado de fora da porta,
Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca bem à frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Então, Jesus, vendo a fé daqueles amigos, vendo a fé daquele homem de se colocar naquela situação, ele perdoou os pecados dele. Que você tenha amigos como esse, que estejam dispostos a fazer o que for necessário para te levar até Jesus. E que você creia que Ele quer sim restaurar as áreas da sua vida, mas principalmente perdoar os seus pecados. E em seguida diz assim, ali os fariseus começam a criticar Jesus, né? Dizendo que ele estava blasfemando, que ele não tinha quem era ele para perdoar pecado. E Jesus diz assim, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Então disse ao paralítico, Filho, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos a multidão. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Então Jesus aqui deixa bem claro que não há nada difícil para ele, né? Ele diz o que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Então para Jesus, as duas coisas eram possíveis, mas ele sabia que a prioridade era perdoar os pecados. Que você reflita sobre isso, que você creia que Jesus quer sim ressuscitar as áreas da sua vida que estão mortas, mas primeiro Ele vai perdoar os seus pecados. E que você peça para Ele sondar o seu coração, examinar a sua vida, ver o que há de mal em você e curar o que for necessário. Amém? Que você fique na paz. Se essa mensagem de alguma forma falou ao seu coração, que você deixe um like e que você compartilhe para que possa encontrar outras pessoas. Amém?